Querido Deus, amado Pai Celestial, em nome sem igual do Teu Filho, o Santo Jesus, temos vindo a Deus mais uma vez na presença do Senhor. Queremos Te agradecer por tudo, por o Senhor ter nos chamado, por a Tua graça, Senhor, ter nos trazido. Grande tem sido a misericórdia do Senhor para conosco. Te pedimos perdão dos nossos pecados, das nossas culpas, das nossas iniquidades, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude, o Senhor é a força da nossa vida. Meu Deus, o apóstolo Paulo disse, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Muito obrigado. A vitória é nos dada através do Senhor Jesus Cristo. Dá um bom culto. Quero te agradecer, queremos te agradecer por mais uma etapa cumprida. Temos ido em Goiânia e voltado, participado, meu Deus, daquele encontro nacional de pastores. E que o Senhor continue nos abençoando. Sem Ti não podemos fazer nada. Nos ajuda no nome de Jesus Cristo. Amém. Boa noite com Jesus, graças a Deus, Ele nos dá a vitória, né? Como a gente já disse, né? Estamos voltando de Goiânia. Quem foi para o encontro está voltando, graças a Deus. Também fiz uma boa viagem e vamos prosseguir. A luta prossegue, né? O encontro, como quem assistiu, viu como foi bom. Principalmente o desfecho, o encerramento. Acho que está muito alto. Principalmente o desfecho, o encerramento, aquela pregação maravilhosa e a fila de oração, né? Fila de oração chamada. Eu creio que praticamente todo mundo foi ali para receber a oração, né? A gente não pode dizer que não foi abençoado. Eu fui abençoado. Agora a luta continua. Depois que você precisa de uma bênção, eu já estou precisando de outra já. Diz que Moody falou que em relação às coisas de Deus era pior do que uma escorredeira de macarrão. Se saísse debaixo da torneira secava. E nós somos exatamente dessa maneira. Vamos nos pôr de pé. Vamos de pé. Então vamos ler Apocalipse capítulo 2, do 1 ao 11. É a carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Podemos assentar. Aqui nessa mensagem, o homem interior, essa mensagem foi dada agora lá em Goiânia. Foi 3 mensagens: o homem interior, tua casa, e eu creio que é Gênesis. Eu não estou lembrado do nome da outra mensagem não, mas é sobre Gênesis. Agora, aqui na parte B do parágrafo 2, irmão Branda diz: e somos uma interdenominação, e temos que ser assim. Interdenominação quer dizer que, vamos dizer assim, não é uma denominação, é entre todas. Vamos dizer assim, participa de tudo, é interdenominacional. Não é um denominacional. Então, o irmão falou, nós somos interdenominacionais. Temos que ser assim. Isto é para todas as denominações, não importa o que sejam.
Não podemos ser uma interdenominação apenas para uma determinada igreja, ou essa certa é para cada um. Irmão Branham considerava a todos como filhos de Deus. E irmão Branham esclarece, irmãos, que toda pessoa na terra que aceita Jesus Cristo como Salvador, ela tem o nome do livro da vida. Ela tem o nome do livro da vida. Agora, no livro da vida, ainda haverão nomes que serão riscados. Haverão nomes que serão riscados. Agora, no livro da vida do Cordeiro, não. Esse é o livro da redenção plena. Então, nós temos de saber que as pessoas têm o nome no livro da vida. E veja como o irmão Branham considerava esse assunto. Porque às vezes nós temos a tendência de desprestigiar todo mundo. A tendência é essa, desprestigiar todo mundo, né? Vamos ver aqui. Eu creio na paternidade de Deus e na irmandade do homem. Eu creio na paternidade de Deus e na irmandade do homem. E eu penso que somos irmãos juntos e é assim que devemos ser. E Deus tem os seus filhos, eles são todos, alguns deles divergem um pouco da nossa crença, ou de sua crença, ou da minha, mas Deus os tem aceitado como filhos. Então temos que aceitá-lo como nossos irmãos e irmãs, não temos? Tem pessoa que não quer nem chamar um denominacional de irmão, eles são irmãos sim, irmão. Eles podem não ter redenção plena, os que são sinceros, os que são verdadeiros, eles fazem parte da redenção, eles não fazem parte da noiva. E eu na minha vida, que é o 5, tenho tentado pôr isto ao meu redor. Se eu não consigo ter um sentimento de amor do Espírito de Deus ao meu redor, então há algo errado aqui. Com certeza o irmão Bruno fez isso. Então há algo errado comigo. Eu não quero me envolver em nada, de modo que aquele amável sentimento dócil saia de mim. Por isso que o apóstolo Paulo diz que era para ter cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotasse, porque raiz de amargura contamina muitos. Vem, eu quero que aquilo esteja ali o tempo todo, porque é com aquilo que eu ajudo o povo de Deus. Amém. Agora, nós vamos aqui para a era de Éfeso. Já desmarquei aqui. Mas é Cristo, está aqui, Cristo louva os seus. Aqui nesse livro aqui é na página 64, lá no fim da página. Apocalipse, capítulo 2, versículos 2 e 3. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Ah, pensou? O povo de Éfeso, isso foi bem comentado lá no encontro agora em Goiânia, e que não pode sofrer os maus, e puseste a prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Quão belamente o Salvador louva e elogia seus filhos. Ele toma em plena consideração as finas atitudes espirituais e o comportamento dele. Ele sabe que há fraqueza entre eles. Irmãos, não que não haja, há fraquezas, nós sabemos disso. Aleluia. Ele sabe que há fraqueza entre eles, mas mesmo assim, ele não reclama disso. Amém. Salmo 130, versículo 4. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Quem escapará?
mas contigo está o perdão para que sejas temido. Irmãos, às vezes nós queremos observar tudo nos outros, mas saiba que se Deus observasse em você, tem pessoas que observam tudo dos outros, observa cada gesto, cada atitude, saiba que como você julga, você será julgado, como você mede, você será medido. E se Deus observar, você não se salva. Se for para, como diz o Zé Paulo aqui, botar reparo mesmo, se for para Deus botar reparo, Deus prestar atenção, Deus estiver examinando para cobrar, você não se salva. Ninguém se salva. Ninguém se salva. Aleluia. Deus não reclama disso. Não é isso próprio do Senhor? Ele sabe como nos encorajar nas coisas certas e nos desencorajar nas coisas erradas. Irmãos, a gente deve evitar de tomar decisões precipitadas. Decisões com raiva. Porque tem decisão que depois que você tomar, não tem mais como desfazer. Tem decisões que você pode tomar de momento, que depois não tem mais como desfazer. E geralmente, quando as pessoas tomam decisões de cabeça quente, depois vão se arrepender. Todos nós poderíamos aprender aqui mesmo uma boa lição de como conduzir a igreja e nossas famílias. Oh, glória! Tomar uma lição. Irmãos, Deus está no controle. Você não pensa que não está não, que está. Deus está no controle. Um dia tinha uma vizinha lá que estava com todo mundo. Ela estava esculhambando uma vizinha do quintal para o outro. E uma irmã da denominacional falou assim: Deus está no controle. Ela quis dizer de falar mais alguma coisa, a irmã falou: Deus está no controle. Ó, acabou, aleluia. Deus está no controle. E melhor ainda, todos nós poderíamos aprender uma boa lição de como Deus trata com cada um de nós exatamente dessa maneira. Oh, Deus bom! Deus não se cansa, irmãos. Quando Jesus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, Jesus não é hipócrita. Jesus não foi fariseu, que só sabia falar e não fazia. Até o Senhor Jesus mesmo disse que fariseu bota a carga nas costas dos outros, que ele não quer tocar nem com o dedo. 70 vezes 7 é 490. Eu creio que é praticamente impossível uma pessoa pecar contra outro 490 vezes num dia. Também já está precisando de pé também se fizer isso. Já está precisando de umas lapadas, né, Manel? Errar contra outro irmão 490 vezes. Mas eu creio que Jesus quis mostrar que o perdão é sem limite, irmãos. O perdão é sem limite, porque quando você não perdoa, você não recebe perdão. E Jesus ama assim. Jesus perdoa assim. Aleluia. Aleluia. Jamais fique desencorajado. É tão fácil a gente desencorajar. É tão fácil a gente desencorajar, irmão. Grandes homens de Deus, passando por grandes lutas, duras provas, quiseram desanimar. E Deus pôs força neles. E Deus põe força em nós. Jamais fique desencorajado. Jamais fique desencorajado. Santo de Deus. Porque Deus não é ingrato para se esquecer dos trabalhos de amor feitos por você. Amém. Irmãos, faça trabalho de amor. Porque Deus não esquece dos trabalhos de amor. Minha mãe dizia: faça o bem. E minha mãe dizia: seja bom, porque quem é bom para si, e quem é ruim para si. Irmão, uma pessoa boa atrai tudo de bom.
A pessoa boa atrai tudo de bom, a pessoa ruim só pode atrair o que é ruim. Veja, tudo o que fazemos, até mesmo dar um copo de água fria a alguém, tem uma recompensa e bênção do Senhor. Amém. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Enquanto anda no meio de sua igreja, ele está ciente do sofrimento do seu povo. Aleluia. Você está sofrendo? Jesus está vendo o seu sofrimento. Jesus está vendo o sofrimento de cada um. E Jesus está no nosso meio. E ele se importa. E ele se importa. Como foi nos dias de cativeiro no Egito, quando ele ouviu os seus clamores, aquele que nunca muda, ainda ouve os clamores dos oprimidos enquanto anda no meio deles. Aleluia. Peça. Jesus falou em Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, buscar e achareis, bater, abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se lhe abre. E Jesus ainda ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, na parábola do juiz iníquo, aquele homem que, sendo poderoso, um juiz poderoso, uma viuvinha, uma mulherzinha, tinha uma causa lá, e todo dia lá, senhor juiz, faça justiça, senhor juiz, atenda, resolva, senhor juiz. E ele foi se cansando. Ele diz: eu não temo a Deus nem respeito os homens, nem temo Deus nem respeito o homem algum. O que eu vou fazer? Eu vou logo resolver esse problema dessa mulher para ela me deixar em paz. E Jesus disse: você ouviu o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Irmão, muitas vezes nós não temos soluções de problemas porque nós não clamamos. Nós fazemos não clamar. Nós fazemos nas horas dos problemas, dobrar o joelho, orar e pedir a Deus, para Deus tomar a direção. Talvez nós estamos precisando de pedir mais a Deus, para Deus tomar a direção. Aleluia. A própria palavra trabalho significa cansaço por causa da opressão. O povo de Deus não apenas trabalha por ele um trabalho de amor, mas eles sofrem por ele com alegria. Aleluia. Sofrer por Jesus, né? Paulo disse: se você se mete no negócio dos outros, né? Não seja como quem se entremete nos negócios alheios. Paulo disse: somos perseguidos pelo nome de Cristo, tenhamos a alegria. Mas se alguém padece como um malfeitor, aí está ruim. Padece como um malfeitor. Eles são pacientes em suportar o jugo. Jugo é peso. Irmão, a gente sempre tem que voltar nisso aqui. A vida é um ciclo. Ela começa aqui, vai bem acolá, vai. Parece que não, ela volta aqui de novo. Parece que começa tudo de novo. Nós estamos num mundo perdido. Se não for a graça de Deus, nós não somos encontrados. Eu já experimentei isso aí. Você se perder no mato. Irmão, você anda. A gente fala em círculo. Às vezes não é em círculo, mas você vai assim e vem assim e vem assim. Não significa que é exatamente assim, não. Eu saí 3 vezes no mesmo canto. Não tem como não ser, porque era um riachozinho de areia e tinha uma abelha lá, que na hora que as 3 vezes quando eu fui me aproximando, a abelha zoom, aí quando eu fui na 3ª vez, eu digo: eu não vou mais. Não vou mais para canto, não vou esperar aqui, eu vou sentar até alguma coisa acontecer. Alguém fazer um barulho, dar um tiro, qualquer coisa. E fiquei lá. Irmãos, o irmão Bruno disse que é chamada a rota da morte. A rota da morte, a pessoa não consegue mais achar o caminho de volta. Aí o que eu fiz? Aí eu parei, sentei, fiquei bem tranquilo. Aí de repente eu escutei um caminhão. Começou lá de longe o barulho. Aí eu, como Deus, fiquei assuntando. Aí o caminhão passou, aí foi diminuindo. Aí pelo barulho do caminhão, eu achei o caminho. Pelo barulho do caminhão, eu fui, achei o caminho.
Graças a Deus, mas nós precisamos de achar, irmãos, de achar. Aqui diz é jugo, é peso. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não podemos esperar que nós não teremos aflições, que nós não teremos provas nesse mundo, não. Nós teremos aflições, nós teremos provas. Aleluia. Eles são pacientes em suportar o jugo. Esta primeira era sofreu grande perseguição. Muitas vezes, irmãos, nós temos que lutar uns contra os outros. Aquele povo não podia lutar um contra o outro, porque estava o mundo de fora lutando contra eles. Eles não tinham tempo para brigar, porque o mundo de fora não dava sossego. Perseguição, tribulação, prendendo, matando. Ele teve que trabalhar com afinco para pregar o evangelho e propagar a verdade. Rapaz, fizeram uma pergunta aí na emissora católica aí de televisão. Desculpa eu falar, mas o padreco mesmo, eu quero chamar de padreco mesmo. É um irresponsável, porque ele é um iludido, ele é um enganado. Ele é um iludido, ele é um enganado. A primeira coisa que ele fez dizer é que se nós temos a Bíblia hoje, agradecemos a Igreja Católica. Eu desafio ele para um debate, para eu mostrar para ele como nós não devemos a Bíblia à Igreja Católica. Deus preparou, irmãos. No livrinho desse aqui, ó, que tem aqui atrás, ó, Deus preparou, existem mais de 700 cópias espalhadas naqueles países ao redor daquele tempo. Deus preparou. Em primeiro lugar, a Igreja Católica não existia naquele tempo. A Igreja Católica só surgiu no ano 325 depois de Cristo. A Igreja Católica foi a igreja dos apóstolos quando se apostatou, quando se desviou, quando perdeu o rumo, quando não encontrou mais Jesus e caminhou na rota da morte. Aí virou denominação. Deus preparou. Eu já falei aqui, uma prima minha vai dizer que a Igreja Católica tinha os originais da Bíblia. Irmãos, a Igreja Católica não tem os originais da Bíblia. Não é ela que tem. Existem mais de 700 cópias. Algumas completas, outras incompletas. Deus preparou copistas. Já pensou que trunfo? A Igreja Católica, não, nós temos os originais da Bíblia. Vocês têm que agradecer. O padrezinho lá falou: vocês têm que agradecer a nós que tem a Bíblia. Coisa nenhuma. Você está iludido, você é enganado, senhor padre. O senhor está iludido, o senhor está enganado. O senhor deveria estudar a história da igreja, não história de catolicismo. Da igreja, não do catolicismo. Porque se você for estudar a história do catolicismo, Pedro foi o primeiro papa. E Pedro era casado. Como é que papa não casa? Então se Pedro foi papa, esse papa de hoje está um papa desviado. Porque não é um papa igual a Pedro, não. Vem falar isso numa rede de televisão. Aí todo mundo, lógico, numa audiência só de católico. Queria estar lá para perguntar para ele, para falar com ele lá, né? Ia dar briga. Aleluia. Vamos ver aqui. Oh, Jesus. A soberana vocação de Deus na vida deles era servir a Deus. Amém. Irmãos, foi a igreja tudo o teu primeiro amor. Nós devemos saber que tudo na vida tem a fase do primeiro amor. Quando você aceita o evangelho, tem a fase do primeiro amor. É a fase que tudo é bonito, irmão. Tudo é flores, a pessoa só fala em Deus. É só pela fé, e aquela animação, aquela coisa, aquele fervor. Até um fanatismo. Depois passa 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, que na realidade muitos antes de 15 anos já caíram da fé há muito tempo, antes de 5 anos, antes de 10 anos, muitos já caíram, muitos naufragaram na fé, mas tem uns que vai para 15, para 20, para 25, aí acaba toda a euforia, acaba aquele frescor, aquele fervor. E essa igreja estava nesse frescor, nesse fervor, estava nesse sentimento de fervura mesmo, pelo Senhor. Aleluia. Então,
A soberana, a soberana vocação deles na vida era servir a Deus. E quando suas esperanças na vida foram frustradas, eles foram pacientes e confiaram tudo àquele que prometeram uma recompensa permanente no céu, pelo que tinham renunciado por ele na terra. Aquele hino é da Frida Wingren, né? Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar, quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Você me lembra da história desse hino? Foi quando, aqui no Nordeste, lá para Alagoas, para colar, morreu o filhozinho do Gunnar Wingren e da Frida Wingren. E a cidade, naquele tempo, era dominada pelo católico, não queriam nem deixar enterrar o menino na cidade, porque era considerado pagão. E ele teve que viajar não sei quantos quilômetros para enterrar a criança no outro canto. E ele voltou tão desanimado, desistindo, querendo voltar para os Estados Unidos. Aí foi quando a Frida Wingren, como uma verdadeira adjutora, uma mulher do Espírito Santo na vida, ela compôs esse hino: bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão, né? Quando eu não vou falar a letra todinha, eu sei, mas eu estou querendo procurar as partes, né? Quando aqui as flores já fenecem, né? As do céu começam a brilhar, quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar, né? Então isso encorajou de novo o Gunnar Wingren, e ele prosseguiu na obra. Aleluia. Eu creio que devemos parar aqui e nos ocuparmos com a ideia de que o povo de Deus tem sido e sempre será perseguido. Irmãos, foi e será. Irmão Brana falou: eleito não persegue eleito. Eleito não persegue eleito. Aqui, irmão Brana, aqui nós lemos na Escritura sobre a obra dos nicolaítas, que Deus aborrecia e aquele povo de Éfeso aborrecia. O que é nicolaísmo? Nós precisamos, como pastores, os que são pastores, ler a mensagem e saber o que está lendo. Uma vez o irmão veio dizer que o nicolaíta era descendente de Nicolau, com um dos diáconos. O irmão Brana fala isso, que essa é uma teoria, que esses nicolaítas eram descendentes de Nicolau. Mas, irmãos, se Nicolau era um homem cheio do Espírito Santo, mas o irmão Brana fala, mas isso não passa de fantasia. Irmão Brana que fala que nicolaísmo vem de duas palavras, nikolaos, que significa conquistar os leigos, dividir para conquistar. Deus aborrece isso. Deus aborrece divisão. Como é que o nicolaísmo fazia? Botava um contra o outro. Alguém que fica no meio, botando duas pessoas contra a outra, ela está fazendo obra nicolaíta. Ela está fazendo obra nicolaíta. Eu já disse e digo, eu não tenho meu púlpito para pôr essa igreja contra pastor nenhum, nem contra membro de ninguém. Mas você pode ter certeza que tem membros de igreja que não podem assistir um culto aqui, porque o pastor pôs eles contra. Pôs eles contra nós aqui em Sobral. É verdade, pôs contra. Põe contra. Irmãos, se nós entrarmos numa dessa daí, você pode ter certeza de uma coisa: se duas pessoas não conseguem ter comunhão aqui embaixo, uma delas não vai no rapto. Você pode ter certeza disso, uma delas não vai no rapto. Uma delas não vai no rapto. Porque só vai no rapto quem tem o mesmo espírito. E eleito não persegue eleito. Então, o povo de Deus sempre foi, sempre será perseguido.
Você sabe que Gênesis é o livro dos princípios. E o que você encontra iniciado, ali prosseguirá bem até o Apocalipse. Irmãos, nós não podemos ser infantis, nós não podemos crer em utopia. Utopia é tudo perfeito, tudo preparado, tudo certo. Isso não existe, essa coisa, tudo preparado, tudo certo, tudo perfeito, não. Não podemos crer em utopias. Irmão Branham fala que somos todos filhos de Deus, somos uma irmandade, mas irmão Branham fala, quando o natural e o espiritual se encontram, não tem como não haver briga, não tem como não haver uma luta. Natural e espiritual não conseguem andar juntos. Ali nós vemos que Caim perseguiu e matou Abel. Não foi Abel que perseguiu e matou Caim. Não foi Abel que perseguiu Caim. Foi Caim que perseguiu Abel. Porque este agradara a Deus. Depois vemos um perfeito quadro no filho da carne, de Abraão e Ismael, que implicava e lutava com o filho da promessa. Ismael implicava e lutava contra Isaac. E lá estava Esaú, que odiava Jacó, e o teria matado, caso Deus não interviesse. A falsa vinha não vai destruir a verdadeira. Não vai, porque Deus não deixa. Mas também a verdadeira não vai converter a falsa. Não vai, a verdadeira não vai converter a falsa. A falsa não se converte. No Novo Testamento encontramos Judas traindo Jesus. Ao passo que as ordens religiosas do primeiro século tentavam destruir os crentes primitivos. Os filhos deste mundo, controlados pelo diabo, odeiam os filhos de Deus, que são controlados pelo Espírito. Irmãos, se eu sou filho de Deus, por que eu tenho que perseguir filho do diabo? Ora, eu já sou filho de Deus, irmão, não existe algo maior. Eu não tenho que lutar contra ninguém. Se eu sou filho de Deus, eu não tenho que lutar contra ninguém. Mas você encontra que essa perseguição, essa luta, é os filhos do diabo contra os filhos de Deus. O Branham está falando aqui principalmente na esfera espiritual. Problemas, lutas, é uma outra esfera. Mas nós temos que ter cuidado para que a amargura não tome conta dos nossos corações. A amargura não tome conta. Não importa quão justo e reto um cristão seja diante do público, e quão benigno seja para com seu companheiro, fazendo apenas o bem, deixe-o confessar a Cristo como seu Salvador e reconhecer a operação dos dons do Espírito Santo em línguas, profecias, curas e milagres, e ele será condenado. Condenado pelos naturais. O espírito do mundo odeia o Espírito de Deus, e por não poder sobrepujar o Espírito do Senhor, tenta destruir o vaso no qual o Espírito da verdade habita. Irmãos, vamos ver isso, irmãos. Eu lembro disso aqui, o pastor Euclides explicou isso aqui. A gente fica pensando no que é inveja. A pessoa compra uma joia, o irmão Bruno fala isso aí, você pinta a casa de vermelho, o vizinho pinta também. O irmão Bruno fala isso na mensagem. Está nas mensagens do profeta. Você compra um carro, o cara compra outro. Você faz isso, o cara faz também lá. A gente pensa que isso é inveja. Isso não é inveja. Isso não é inveja, isso é competição. É competição. O que é feio? O irmão Brano, nós lemos aqui outra mensagem outro dia, o irmão Brano falou, você tem que ser autêntico. Você tem que ser você.
Irmão, se eu for tomar um milkshake, eu gosto de tomar principalmente abacaxi com hortelã. Você pode tomar isso, tomar aquilo, tomar ovomaltine, né? A criançada que gosta de ovomaltine, né, Ruth? Tomar ovomaltine, tudo bem, já tomei também. Mas eu tomo o que eu gosto, eu não tomo porque o outro toma, não. Você tem que ser você. Aleluia. Aleluia. Perseguições e provas são uma parte natural e normal da vida cristã. Perseguição e prova são uma parte normal e natural da vida cristã. Há somente uma coisa que você pode fazer a respeito delas, das provas e das perseguições. Confie todas elas a Deus, não julgue e deixe para Ele o conclusivo e final julgamento delas. Deixa Deus julgar, irmão. Tem problema? Deixa Deus julgar. Aleluia. Irmãos, vocês sabem como é que eu prego. Perante Deus, que a última mensagem que eu pensei em pregar foi essa. Foi a última. Eu peguei ela e essa aqui eu li quase a metade dela. Que foi dada agora, o homem interior, lá em Goiânia. Mas quando chegou aí na hora, não é essa não. Depois que passou as ofertas, não é essa não. Aí abri o livro de Éfeso, vi logo aqui, Cristo louva os seus. Eu comecei a ler, vai ser essa. Então eu não faço pregação procurando pisar em cima de coisa, não, irmão. Se eu fizesse isso, eu não seria usado por Deus. Veja bem, confie, todas perseguições e provas são uma parte natural e normal da vida cristã. Há somente uma coisa que você pode fazer a respeito delas. Confie todas elas a Deus, não julgue e deixe para Ele o conclusivo e final julgamento delas. A Bíblia diz: Deus é vingador de todas as coisas. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A Bíblia dá direito até você de se irar. Dá direito de se irar, irai-vos, Paulo disse, mas não pequeis. E não durma não anoiteça e amanheça irado não, irmão. Basta cada dia o seu mal, passou o dia, começa de novo. Não pode sofrer os maus e puseste a prova os que dizem ser apóstolos. Que é começando na página 66. E tu os achastes mentirosos. Eu sou apóstolo de Cristo. Vamos fazer a prova? Você é apóstolo de Cristo? Eu sou servo de Deus. Vamos fazer a prova se você é servo de Deus. Servo de Cristo passa na prova da palavra. O irmão Branco falou: você quer ver que espírito tem uma pessoa? Contraria ela uma vez, você vai ver que ela não tem o Espírito Santo. Se ela tiver, você fica sabendo. Rapaz, eu contrariei o fulano lá e parece que não aconteceu nada. Aí você diria: tem o Espírito Santo, é porque para aguentar isso aí tem que ter o Espírito Santo mesmo. Mas qualquer coisinha, você sabe logo. Pelo amor de Deus, sai de lá, sai de perto, não tu leva uma facada, tu leva um tiro, tu leva uma predada. Cadê o André? Está com a preda. O André falava era preda. Vai dar uma predada no você, irmãos. Resista uma pessoa. Tem pessoa que só é sua amiga se você fazer o que ela quer. Se você não fizer o que ela quer, ela não é sua amiga. São os bebezinhos embalados de berço. Bebezinho que você tem que adular, irmão. Estamos com a Giovana aí, né? Agora ele voltou a trabalhar. Aí toma, agora é o velho que está pagando o preço agora, viu? Eu que estou ajudando também a pagar o preço. Aí começa a chorar aí. O cabo canta indo. Ô, velho, fica espiritual. É só cantando indo para ela dormir, viu? Né? Tem que embalar, tem que ninar. Criança.
infantil, tem que ser adulado para ser crente, tem que ser adulado para ficar do teu lado. O irmão Branco falou: amizade não se compra, amizade se adquire, irmão, se conquista. Quem compra amigos vende amigos. Eu nem compro e nem vendo. Mas puseste a prova os que diz apóstolos. Não é isso presunçoso? Irmão Branco, a gente não é presunçoso não. A pessoa diz a prova para você na prova. Que direito tem um povo de pôr à prova aqueles que se dizem apóstolos? E como eles os põem à prova? Oh, eu gosto muito disto. Irmão, a coisa mais ridícula que eu acho é você vai discutir, você vai debater com a pessoa não disso aí eu entendo. Então, a mesma coisa assim, cala a boca. Disso aí eu entendo, então está mandando cala a boca. Você diz que entende aquilo, cala a boca. Cala a boca. Disso aí eu entendo, então cala a boca. Alguém vai dizer para mim: eu conheço a mensagem do profeta. Eu falei: irmão, você me perdoa a minha ousadia? Mas se você conhece a mensagem do profeta, eu também conheço. Falei desse jeito: me perdoa a ousadia. Você conhece a mensagem do profeta? Eu também conheço. Você conhece a mensagem do profeta? Se você conhece, eu também conheço, irmão. O que eu estou fazendo? Qual é a minha obrigação? Minha obrigação, eu sou pastor, minha obrigação é conhecer o que eu faço, é conhecer o meu trabalho. E o meu trabalho é a pregação da palavra de Deus. E como eles os põem à prova, irmão, uma vez nós estávamos lá no encontro passado. Eu não sei se foi no passado ou se foi não nesse agora, né? De abril ou se foi de dezembro. Começou a falar sobre o WhatsApp e sobre mulher no WhatsApp. E tem que ter cuidado mesmo. Aí eu fui lá na frente, eu falei: irmão, eu queria falar um negócio aqui, porque eu já vi dezenas e já está sentindo pessoas caídas por mulher. Mas será porque o irmão falou que são 3 coisas principais: é mulher, dinheiro e fama. Eu falei lá: será que um dia nós vamos ver alguém que está caído por causa de dinheiro? Porque quanto mais dinheiro entrar no seu bolso, mais você vai achar que está abençoado. Será que algum dia nós vamos ver alguém caído por fama? Pessoa que está lutando para ter fama, cavando todos os meios para ter fama. E o irmão Branco falou que isso aí é queda, isso aí derruba. Será que um dia nós vamos ver alguém caído por fama e por dinheiro? Puseram a prova. E como eles nos põem à prova? Oh, eu gosto muito disso. Aqui está em Gálatas 1:8. Apóstolo Paulo disse: mais ainda que nós mesmos ou um anjo vindo do céu vos pregue evangelho além do que já vos temos anunciado, seja anátema. Como já vos disse outra vez, vos dissemos: se alguém vos ensinar outro evangelho além do que já vos temos anunciado, seja anátema. E anátema é maldito. Qualquer ensino que não for de acordo com essa escritura, irmãos, é maldito. Aleluia. Foram os apóstolos que trouxeram a palavra original ao povo. Aleluia. Foram os apóstolos que trouxeram a palavra original ao povo. Essa palavra original não podia mudar. Nem mesmo um ponto ou traço dela. Paulo sabia que era Deus quem lhe falara. Por isso disse: se eu mesmo chegar e procurar dar uma segunda revelação, procurar fazer uma pequena mudança naquilo que deu originalmente, que eu seja anátema. Deus não tem 2 palavras. Irmãos, e tu os achaste mentirosos. Aqui o versículo diz: e tu os achastes mentirosos. Foi falado nesse encontro aqui, agora. Mas coisa mais feia que tem é um homem que se diz pastor e é mentiroso. É feio, viu? É feio. É mentiroso. É mentiroso e covarde.
Porque quem é mentiroso, geralmente quem é mentiroso é covarde. Quem é mentiroso vive fugindo. Irmão, eu não fujo fácil não. Eu não fujo fácil não. Porque eu procuro saber o que eu estou fazendo. Eu procuro saber o que eu estou fazendo. Eu não fujo fácil não. Se você perguntar se eu disse isso, se eu tiver dito, rapaz, eu disse. Eu disse por isso, por isso, por isso. Eu disse. Mas negar que eu disse? Se eu mesmo, Deus não pode dar uma segunda revelação. E depois uma segunda revelação, se o fizesse, ele estaria mudando. E depois uma segunda revelação, se ele estaria mudando sua mente, ele pode dar uma revelação e depois acrescentar a ela, mas não mudar. É diferente dar uma revelação e dar mais um pouco depois, mas não mudar. Ele pode dar uma revelação e depois acrescentar a ela, como fez no jardim do Éden, quando ele prometeu a semente à mulher, que a semente da mulher esmagaria a cabeça da semente da serpente. Ali já era Cristo, a semente da mulher. E depois, mais tarde, ele disse que viria através da linhagem de Davi. Mas não mudou, acrescentou, mas não mudou. Era a semente da mulher, era da linhagem de Davi, mas era a mesma revelação. Aquilo somente dava mais informação às pessoas para ajudá-las a recebê-la e compreendê-la. Porém, a palavra de Deus não pode mudar. Aleluia. Apocalipse 22, 18, 19 e 20, eu acho, 20 também. Eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar qualquer coisa, virão sobre ele as pragas contidas nesse livro. Sobre ele as pragas contidas nesse livro. Aí os sabidos dizem assim, não, mas ali é só o livro de Apocalipse. É, ali é do Apocalipse. Mas Gálatas 1,8 diz que quem mudar é anátema. Quem pregar além do que já está pregado, quem acrescentar, quem modificar é anátema. Não está valendo não para o Apocalipse junto também não? Porque ela diz que se tirar é amaldiçoado. Ah, é do Apocalipse, mas nos evangelhos Paulo diz, se mudar é amaldiçoado porque é anátema. Irmãos, não tem desculpa. A palavra de Deus é completa. Toda a vida foi. Se alguém acrescentar qualquer palavra às profecias deste livro, virão sobre ele as pragas contidas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras da profecia desse livro, a sua parte será tirada da árvore da vida. Mas nós queremos a nossa parte na árvore da vida, e nós não queremos praga, nós queremos bênção. Por isso nós falamos o que a Bíblia fala, e nós falamos o que o mensageiro fala. Amém? Graças a Deus que nos dá vitória. Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Quer orar, Daniel? Então, mandou Daniel para orar aqui? Deus abençoe. Estou feliz de estar de volta aqui. Vamos prosseguir, vamos juntar e vamos orar. Amém. Senhor Deus, glorioso Pai Celestial, Pai, te agradecemos por mais esse culto, Senhor. Amém. Pai, te agradecemos pelo nosso pastor, Pai. Pai, te agradecemos pela nossa palavra, Pai, que essa é a certa, Pai. Ó Deus, nos abençoa, Pai. Muito obrigado por trazer nosso pastor de volta, meu Deus, em paz, em segurança. E todos os outros pastores que foram ao encontro, Pai. Aquele encontro tão abençoado, meu Deus. Nos abençoou, meu Deus. Nos leva para casa em paz. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.